Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre condicionadores de ar para ambientes residenciais. Você vai conhecer os splits, multisplits e VRFs. Quero que ao final desse vídeo você consiga diferenciar cada um desses equipamentos, além de conhecer suas principais características, vantagens, desvantagens e aplicações, de forma a ter uma visão crítica desses equipamentos para que você possa fazer uma escolha diante da sua necessidade, levando em consideração as suas restrições. Eu quero começar o vídeo explicando a característica que é comum a todos eles. Os condicionadores de ar split, multi-split e VRF, todos eles são condicionadores de ar do tipo dividido. Isso quer dizer que eles têm seus componentes distribuídos em 2 ou mais gabinetes. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com ar-condicionado de janela. Esse equipamento que era muito comum no ano 2000, a época em que eu comecei a trabalhar com ar-condicionado. Esse condicionador de ar era líder de mercado. O split, por sua vez, tentava avançar sobre esse mercado, algo similar ao que hoje está acontecendo com o multi-split e o VRF. Essa ilustração mostra como fica um ar-condicionado split instalado em uma residência, a unidade interna dentro do ambiente a ser climatizado. Nessa imagem, um quarto. A gente chama a unidade interna de unidade evaporadora. Essa imagem ilustra a instalação de um split em uma residência, onde você tem a unidade evaporadora dentro do ambiente e a unidade condensadora do lado externo do ambiente. Aqui nós temos imagens de cada um desses tipos de equipamentos, o split, o multi-split e o VRF. Note que no caso do split nós temos uma evaporadora, aqui ela, e uma condensadora. No multi-split, o nome multi vem justamente da possibilidade de climatizar mais de um ambiente. Nesse caso aqui, nós temos um multi-split com 2 unidades evaporadoras, mas no mercado nós temos multi-splits que permitem instalar de 2 até 8 unidades evaporadoras com uma única condensadora. O VRF, nós temos aqui uma condensadora que permite a instalação com um número bem maior, uma possibilidade bem maior. A gente pode instalar tanto na configuração 1 para 1, como no caso de um split, como podemos ter até 64 unidades evaporadoras interligadas em uma única unidade condensadora. Falando um pouco sobre os modelos de unidades evaporadoras, a primeira que eu quero mostrar para vocês é o Highwall, certamente um modelo que todo mundo conhece. Inclusive, quando olha para esse equipamento, a maior parte de vocês deve dizer que é um split. Isso não necessariamente é um split, isso é uma unidade evaporadora de um ar-condicionado, e esse mesmo modelo de evaporadora pode ser encontrado no split, no multi-split e também do VRF. Esse tipo de evaporadora que você está vendo aqui é o evaporador do tipo piso-teto, muito comum, principalmente em ambientes comerciais, porém não tão normais, não tão comuns de se ver em ambientes residenciais. Esse modelo aqui é o K7 uma via, hoje tem sido muito utilizado, principalmente em projetos que têm um requinte um pouco maior, muito pedido por profissionais da área de arquitetura e design de interiores. O K7 de 4 vias também já é bastante comum. O nome 4 vias decorre da possibilidade dele jogar o ar, distribuir o ar em 4 direções, enquanto no K7 uma via, só retornando aqui, ele sopra o ar, ele joga o ar apenas em uma direção. No K7 4 vias, a possibilidade de distribuir em até 4 direções. Há outros modelos, como por exemplo o K7 360, em que você tem uma distribuição de ar ainda maior, há equipamentos também do tipo redondo, entre outros. Além disso, um outro modelo muito utilizado hoje em dia por projetos também que tem um maior zelo pela questão do aspecto visual é o built-in ou dotado embutido. Esse condicionador de ar muitas vezes passa despercebido pelos olhos da maior parte das pessoas, justamente pelo fato dele estar embutido.
Ele foi projetado para ser embutido. Não é um condicionador de ar do tipo Highwall, por exemplo, que você colocou na marcenaria. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai estar colocando a vida útil do seu equipamento em jogo. Certamente, se precisar de garantia e o fabricante tiver conhecimento da forma que ele foi instalado, você terá a garantia negada, porque ele não foi projetado para trabalhar nessa situação. O built-in, o dotado embutido, sim, ele é projetado para trabalhar dessa forma. Então o ar entra por aqui, percorre esse caminho, passa pelo trocador de calor do equipamento, é resfriado e em seguida devolvido ao ambiente, agora devidamente resfriado. Mais uma imagem aqui que ilustra esses condicionadores de ar do tipo dutado. Nesse caso, o duto é muito pequeno ou praticamente inexistente. O equipamento está aqui colado nessas grelhas. Grelha são essas peças que têm a entrada de ar, aqui nesse caso, isso aqui é uma grelha de retorno, porque o ar retorna para o ambiente através dela, e essa aqui é a grelha de insuflamento, é a grelha por onde sai o ar, nesse caso já devidamente resfriado. Nesse slide nós temos um comparativo dos equipamentos lado a lado, split, multi-split e VRF. Eu listo aqui diversas características desses equipamentos e atribuí notas para cada um deles. Essas notas foram, lógico, atribuídas por mim de uma forma bem pessoal. A bem da verdade, alguma pessoa pode discordar de um item ou outro, mas certamente eu acredito que a maior parte das pessoas, se não concorda totalmente, vai concordar pelo menos em boa parte das vezes. Número de evaporadoras por condensadora, a gente já falou, split no máximo uma evaporadora por condensadora, multi-split de 2 a 8 e o VRF permite a possibilidade de conectar só uma, como também permite ampliar para até 64 unidades internas. Variedade de evaporadoras, no caso do VRF a gente tem bem mais opções, por isso a nota 3. O split tem uma grande variedade e o multi-split ficou com uma nota um pouquinho menor, porque fatalmente é o tipo de condicionador de ar que tem uma linha um pouco mais limitada no quesito evaporadoras. Em termos de custo de aquisição, o split é o mais barato, pelo menos em termos de aquisição. Isso certamente é que faz hoje do split o tipo de condicionador de ar disparado mais utilizado no mercado. Agora, essa distância vem diminuindo ano a ano. O multi-split colou no split, tem um preço muito parecido, algo em torno de 10 a 20% mais caro apenas. E o VRF, embora ainda seja mais caro, essa diferença tem caído significativamente. A depender do tipo de unidade evaporadora que você vai fazer uso, essa diferença pode ser muito pequena ou até vantajosa para o VRF. Não é extremamente comum, mas existe sim possibilidades como essa. Em termos de eficiência energética e confiabilidade, o VRF é a melhor opção. Isso acontece porque esses equipamentos têm uma tecnologia muito maior, são mais modernos, têm uma série de sensores que protegem, por exemplo, seus principais componentes e principalmente componentes mais caros, como é o caso do compressor. O multi-split está ali coladinho nele e o split um pouquinho lá atrás, mas eu vou colocar aqui um asterisco porque a gente tem diversos modelos de split, desde o split mais simples, mais econômico, em que a gente não tem tanta tecnologia, mas a gente tem no mercado hoje fabricantes que têm modelos de splits com eficiência energética muito elevada e uma tecnologia que praticamente se assemelha à tecnologia que a gente tem nos VRFs, e isso confere a esses equipamentos uma altíssima eficiência energética e alta confiabilidade. Em termos de independência operacional, o split leva vantagem. O que é independência operacional? É a possibilidade desses equipamentos trabalharem de forma totalmente independente, ou seja, imagine que você tenha 3 splits instalados e um deu pane. Os outros 2 não sofrerão nenhum impacto
por conta do primeiro, a não ser que o problema seja na elétrica que alimenta esses equipamentos. Não é o caso, eu estou falando um problema no equipamento. Se o problema foi em um split, ele está restrito àquele split. No caso do multi-split e do VRF, se o problema acontecer na unidade externa, esse problema ele vai se generalizar para todas as unidades internas que estão interligadas a essa unidade. Por isso, é necessário que quando você for instalar um multi-split ou um VRF, consulte um profissional devidamente qualificado para que ele analise, por exemplo, a possibilidade de dividir esse sistema, ao invés de criar um único circuito, ao invés de escolher uma única condensadora que climatize todo o ambiente, talvez seja uma opção melhor para você dividir o sistema em dois e, no caso de uma situação como essa, ter um impacto reduzido. No que diz respeito ao espaço externo e nível de ruído, a vantagem vai para o VRF, seguido do multi-split, e isso também se deve ao fato desses equipamentos terem um número menor de unidades externas. Isso confere menor nível de ruído, porque o nível de ruído de um equipamento é muito menor do que vários equipamentos somados. Além disso, a mesma coisa acontece com a área de piso ocupada por esses equipamentos. O impacto de uma condensadora é muito menor do que várias condensadoras somadas. E esse fato deve ser levado em consideração, principalmente se você tem um apartamento. Imagine que você comprou um apartamento, pagou caríssimo no metro quadrado. Utilizar esse piso que você pagou muito caro para instalar diversas unidades condensadoras, certamente não é uma boa solução. Então, nesse caso, eu recomendo que você faça a escolha ou de um multi-split ou de um VRF. Em termos de facilidade de instalação, a nota melhor vai para o split. Isso acontece porque boa parte dos instaladores hoje sabem instalar esses equipamentos. Agora, não confunda facilidade de instalação com a possibilidade de que essa instalação seja feita por qualquer pessoa. Não vá assistir um vídeo no YouTube, achar que está apto a instalar um split. Porque além de certamente você não vai ter tido conhecimento de todas as nuances, as particularidades e até conhecimentos que são passados num treinamento e na experiência do dia a dia trabalhando com outros profissionais, você não vai ter tudo isso num vídeo do YouTube. Além disso, as ferramentas necessárias para a instalação desses equipamentos são muito caras e você não vai conseguir pagar com a economia da instalação. E mais do que isso, a utilização dessas ferramentas é imprescindível para a qualidade da instalação. Não pense que instalar um split sem as ferramentas adequadas vai dar certo. Pode até dar certo na primeira semana, no primeiro mês, mas a vida útil do seu equipamento vai estar significativamente reduzida caso você não utilize, por exemplo, uma bomba de vácuo. A distância de instalação foi colocada aqui, mas ela é pouco relevante, geralmente em ambientes residenciais. Essa distância de instalação poucas vezes vem a ser uma restrição na escolha de um condicionador de ar quando a gente está falando de ambientes residenciais. Mas o impacto na infraestrutura, esse sim deve ser levado em consideração, principalmente se o projeto da sua residência não levou em consideração isso lá no primeiro momento. Nesse caso, se você precisa instalar ar-condicionado em diversos ambientes e a instalação elétrica não foi pensada para isso lá no início, o ideal é que você faça a opção ou por multi-split ou por unidades do tipo VRF. Agora vamos juntar todas essas informações e dar uma solução para as aplicações mais comuns. Primeiro caso, você quer climatizar uma casa ou até um apartamento. Essa situação requer apenas a climatização de um único ambiente, principalmente ambientes de pequena capacidade. Split, sem sombra de dúvida, não há nem o que pensar. Para quem quer climatizar um apartamento e esse apartamento tem pouca disponibilidade de espaço, você tem duas soluções possíveis: multi-split ou VRF. Opte pelo multi-split se você quiser uma solução mais econômica com o uso de evaporadores, por exemplo, do tipo high wall. Opte pelo VRF se você precisa de um número um pouco maior de unidades internas. Além disso, requer um equipamento com eficiência energética maior, maior confiabilidade.
Nesse caso, o VRF, sem sombra de dúvida, vai ser uma solução excelente. E caso você não tenha ainda assim a segurança da melhor escolha, se você precisar da nossa equipe, nós estamos à disposição de você. Basta entrar em contato com a gente. Nós temos uma equipe de profissionais devidamente qualificados para te ajudar, seja com o projeto, seja com a consultoria. Dessa forma, você vai ter a certeza de ter a melhor solução adequada à sua necessidade, adequada às suas restrições, aquilo que realmente você deseja e dessa maneira ter a melhor solução, não só levando em consideração o custo inicial, mas também o custo ao longo de todo o ciclo de vida desses equipamentos. E se você gostou do conteúdo, acha que ele contribuiu para você, quer receber, gosta de receber conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa seu like. Dessa maneira você está ajudando o algoritmo do YouTube a entender o seu gosto. Além disso, é uma forma de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, tem um bom valor e pode ajudar mais alguém. Muito obrigado, até o próximo vídeo.